Faltando 2 semanas para o final do ano de 2021, eu e os meus amigos entramos de férias e a firma ao qual a gente trabalhava deu uma grande festa. E lá estávamos nós, bebendo, aproveitando o máximo naquela noite, pois além da festa estávamos muito contentes, pois estávamos de férias. A gente ia poder fazer o que quisesse. Então, próximo às 3 horas da manhã, eu e os meus amigos, já bêbados devido à quantia de álcool que havíamos ingerido, tivemos a brilhante ideia. Não sei o porquê, não sei qual é o motivo, mas nós falamos, vamos dar uma volta de carro. E nós todos entramos dentro do carro. No total éramos 5. Eu nunca tinha cometido essa tamanha irresponsabilidade antes, mas eu deveria estar muito bêbado naquele dia. Então nós saímos de carro. O local aonde a firma havia dado a festa era bem afastado da cidade. Era numa área rural. Então a gente ia andar muito de carro em meia mata. E assim nós fizemos. Todos nós dentro do meu carro. Partimos para a direção de lugar nenhum. Não sabíamos o que íamos fazer, simplesmente estávamos lá, felizes e irresponsáveis. Quando o provável aconteceu, eu fui fazer uma curva e acabei entrando em meia mata. E eu não tinha visto que aquela mata tinha uma grande descida, e assim acabei capotando o carro. Ninguém se feriu gravemente, mas nós ficamos lá, caídos, alguns com poucos ferimentos e o carro sem condição nenhuma de ser tirado. Nós já tínhamos rodado vários quilômetros e até a gente conseguir voltar para a festa para pedir ajuda, iria demorar um pouco. No meio daquela mata não pegava sinal de celular. Então todos meio que assustados, em choque com o que havia acontecido, ficaram de pé. Tentaram virar o carro, mas sem sucesso. Não conseguimos desvirar o carro. Não conseguimos chamar ajuda. A única solução era voltar para a festa. Naquele momento, devido à adrenalina, o susto e o acontecido, o efeito do álcool foi um pouco cortado. Nós ficamos sãos por alguns instantes. Colocamos a mão na cabeça e pensamos no que a gente havia feito. Por que a gente bebeu e saiu sem direção, sem rumo? A gente não é desse tipo de pessoa. A gente nunca fez isso. E todos ficaram com a mão na cabeça pensando o porquê de nós estarmos ali. Então, sem ter o que fazer, pegamos os nossos pertences e voltamos em direção à festa. Estava muito afastado, estava muito escuro e a gente tinha a luz da lanterna do celular. Mas no meio daquela escuridão não ajudava muito, somente iluminava alguns metros à nossa frente. Então começamos a caminhar conversando, eu preocupado, meus amigos confusos, preocupados e sem entender o porquê. E caminhamos, pensativos, em meio àquela estrada escura, nós caminhamos. Mas mal sabia nós que a nossa vida iria mudar por completo. A primeira coisa que aconteceu de estranho foi o silêncio total daquela mata. Até mesmo os insetos ficaram em silêncio. Somente os nossos passos, a nossa respiração e a nossa voz era ouvida ali. Nem mesmo se ouvia de longe o som da festa. Somente nada. O ar e mais nada. Era assustador aquele silêncio, mas logo ele foi interrompido por barulho de algo se quebrando no meio da mata. Lá longe se ouvia galhos se quebrando, e aquele barulho de galho se aproximava cada vez mais. Estava cada vez mais próximo. Um medo, uma opressão tomou conta de nós. E conforme aquele barulho de galho se aproximava, algo também estava no ar.
um cheiro de podre, um cheiro de animal morto. De repente, começamos a ouvir uma respiração muito pesada, seguida de um rosnado. Nós não sabíamos o que era aquilo, não se dava para ver nada, mas sabíamos que aquilo queria fazer mal a nós. O medo, a opressão tomou conta de nós e nós corremos desesperadamente. Corremos e começamos a gritar por socorro. Foi quando, no meio daquela estrada escura, pouco iluminada pela luz da lua e com as luzes dos nossos celulares, na nossa frente havia uma criatura deformada. Aquilo parecia uma mistura de vários animais. Aquilo era maligno. Seus olhos eram vermelhos. E era grande, muito grande. Aquilo soltou uma espécie de uivo com rosnado, que fez com que um dos nossos amigos até mesmo desmaiasse de tanto medo. Nós tínhamos que correr, mas não podíamos deixar o nosso amigo ali caído desmaiado. Foi na tentativa de resgatá-lo que a criatura o pegou. O despedaçou numa facilidade incrível, arrancou membros de seu corpo. E assim ele foi fazendo com cada um dos meus amigos, um por um. Não importava para onde a gente corria, aquilo era rápido, era um verdadeiro predador. Ele foi pegando um por um, e eu somente ouvi os gritos e os choros. Só sobrou eu e mais um amigo, que acabou se afastando de mim, correndo em outra direção em meia mata. Eu somente pude ouvir o seu grito de desespero, e em seguida um grande silêncio. Eu estava no meio da mata, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, simplesmente ouvindo e sentindo o cheiro daquela criatura, morrendo de medo e pensando que ali seria o meu fim. Eu estava tremendo. Já havia urinado em minhas calças. Não tinha mais o que se fazer, estava em choro. Foi quando a respiração em cima de mim. Foi quando eu abri os olhos e vi o seu corpo deformado, o seu cheiro, o seu aspecto, a sua força. E a última coisa que me lembro eram de suas garras partindo em direção ao meu rosto. Foi quando lá estava eu novamente na festa, naquele ambiente de alegria, de frente com uma mulher. E agora eu vou contar a vocês a história dessa mulher. Essa mulher seria uma espécie de amiga de trabalho, ao qual eu e os meus amigos sempre zombávamos, sempre que podíamos, de alguma forma agíamos como babacas e sempre fazíamos brincadeiras sem graça. Brincadeiras ao qual nunca mais pretendo fazer na minha vida. E nessa festa, ela veio toda arrumada, muito bonita e muito simpática. Sentou do meu lado, pegou em minha mão, olhou bem nos meus olhos e disse: "Eu suportei você e seus amigos e suas brincadeiras sem graça por muito tempo. Eu fiquei calada enquanto vocês zombavam. Eu fiquei calada enquanto vocês caçoavam de mim. Eu voltava para casa nervosa, em choros. Mas aprendi algumas coisas. E agora estou aqui, lhe dando um alerta. Quando a gente voltar a trabalhar, se houver mais uma dessas brincadeiras, isso que vocês viram agora vai acontecer com vocês, mas não como visão, mas sim na vida real. Que isso sirva de alerta para vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida do que aconteceu aqui foi real, olhe na direção aonde estou apontando o meu dedo." E assim que olhei, lá estava os dois olhos vermelhos.